costa oeste do continente africano, escondida entre um labirinto de belas ilhas tropicais e manguezais, fica a Guiné-Bissau, um dos destinos mais enigmáticos e menos explorados do planeta. Um território onde as mulheres mandam. Conhecida como o Reino das Mulheres, essa nação surpreende o mundo por sua estrutura matriarcal, já que aqui são elas que escolhem seus amantes e maridos, podem trocar de parceiro quantas vezes quiserem e até controlam as decisões. A ponto de que, se um homem quiser caçar, pescar ou sair para dançar, precisa pedir permissão a elas. Tudo isso tem uma relação direta com a preservação da cultura e das tradições, com lendas de traição entre um antigo rei e uma rainha que você logo vai descobrir, que permaneceram quase intactas durante séculos. Por causa dessas tradições, muitas pessoas nesse país não usam roupa íntima, e é possível encontrar ilhas governadas por rainhas ancestrais, aldeias e mercados flutuantes, aldeias onde as mulheres escolhem seus maridos e decidem o destino da comunidade, bem como rituais envoltos em segredo, danças com máscaras sagradas e até mesmo aldeias que convivem em total harmonia com o predador mais letal para o ser humano na África. Presta atenção e não perca este vídeo, porque além dessas curiosidades culturais fascinantes, vamos explorar um dos segredos mais bem guardados da África Ocidental. Um arquipélago perdido entre manguezais e areias vermelhas, onde o mar se mistura com a selva e as ilhas parecem ter ficado presas no tempo. Um lugar tão remoto, selvagem e enigmático que você vai achar difícil acreditar que realmente existe. Vamos começar! Na Guiné-Bissau, existe uma lenda, uma história real que parece saída de um conto antigo. Neste país, há ilhas remotas onde as rainhas continuam governando, enquanto os homens precisam pedir permissão até mesmo para tarefas cotidianas como pescar. Um matriarcado que não é símbolo do passado, mas de um presente que o torna um dos países mais extraordinários do planeta atualmente. Guiné-Bissau é um dos segredos mais bem guardados da África Ocidental. Um país minúsculo e quase nunca mencionado nos livros de geografia, encaixado entre o Senegal, ao norte, e a Guiné, ao sul, com o Oceano Atlântico banhando sua costa ocidental. Mas apesar da sua modesta extensão, comparável à de países como a Bélgica ou El Salvador, a Guiné-Bissau tem uma geografia única em todo o continente africano. Um paraíso natural composto por mais de 80 ilhas, mangais que serpenteiam entre canais escondidos, selvas tropicais que se fundem com o mar e praias desertas que parecem ter saído de outra época. Grande parte do seu território é coberto por pântanos e florestas densas que dificultam o acesso terrestre, tornando este país um lugar praticamente virgem, longe do turismo de massa. Sua costa, repleta de ilhas desabitadas, faz parte do arquipélago das Bijagós, declarado reserva da biosfera pela Unesco, onde ainda é possível ver hipopótamos marinhos, tartarugas gigantes e aldeias governadas por mulheres. Algumas histórias falam de uma antiga traição masculina que levou as mulheres a assumir o controle da sociedade. Logo vamos descobrir essa história. Mas, mesmo que não haja provas históricas dessa rebelião, o certo é que nesse país, são elas que mandam, principalmente nas ilhas conhecidas como Bijagós, um lugar onde o poder feminino não é lenda, é lei. Mas antes de chegar a essas lendas e realidades, vamos começar descobrindo as origens e a história recente desse país. O nome Guiné-Bissau tem origem portuguesa, uma herança do seu passado colonial. A palavra Guiné vem do termo berbere aginal, que significa terra dos negros, e foi usada pelos exploradores portugueses para nomear toda essa região da África subsaariana. O acréscimo Bissau refere-se à sua capital, e foi introduzido após a independência para diferenciá-la de outros países com nomes semelhantes, como Guiné e Guiné Equatorial. Embora o português seja a língua oficial, na prática muito poucas pessoas o falam no dia a dia. A maioria da população se comunica em crioulo, uma língua crioula baseada no português, ou em línguas africanas tradicionais como o balanta, o fula ou o mandinga. Com uma densidade populacional muito baixa, bem abaixo da média africana, a Guiné-Bissau é um dos países menos habitados do continente. Essa baixa densidade,
junto com a geografia fragmentada e a falta de infraestrutura moderna, ajudou a manter as tradições ancestrais praticamente intactas. Por tudo isso, neste país existem aldeias isoladas e ilhas perdidas entre manguezais, onde ainda se realizam rituais iniciáticos secretos, e existem comunidades matriarcais onde as mulheres escolhem seus maridos, e a natureza é venerada como se o tempo não tivesse passado. Uma realidade que em breve vamos descobrir em todos os detalhes. Este país, apesar da sua riqueza cultural e natural, é infelizmente um dos mais pobres do mundo. A instabilidade política, a falta de investimento estrangeiro e a escassa infraestrutura turística impediram o seu desenvolvimento econômico. Mas talvez seja precisamente por isso que continua tão autêntico, misterioso e surpreendente. Um lugar que parece suspenso no tempo, alheio à pressa do mundo moderno. As roupas tradicionais, ou a quase total ausência delas, também fazem parte dessa identidade única. Em muitas festas, especialmente nas ilhas do arquipélago Bijagós, que são governadas por mulheres, elas participam com o peito à mostra, usando saias curtas feitas de fibras vegetais, colares coloridos e pinturas corporais elaboradas. Longe de qualquer interpretação ocidental, isso não tem conotações íntimas, mas sim simboliza beleza, força, fertilidade e conexão espiritual com os ancestrais. Além disso, o clima quente e úmido do país favorece esse tipo de roupa leve, tanto nessas ilhas quanto em muitas outras regiões do país, onde a maioria das pessoas nem usa roupa íntima, uma prática tão natural quanto funcional para quem vive nesses ambientes há séculos. Na Guiné-Bissau, um dos aspectos mais surpreendentes é a presença de aldeias e mercados flutuantes, que parecem ter saído de outro mundo. Esses assentamentos flutuantes ficam em áreas de manguezais, onde a água cobre grande parte do terreno. Nesses lugares, as casas e as atividades diárias acontecem em plataformas flutuantes, conhecidas como palafitas, construídas com materiais locais como madeira, cana e outros elementos naturais, adaptando-se às condições das marés e inundações que são comuns na região. Essas vilas têm um caráter único, pois seus moradores aprenderam a conviver em perfeita simbiose com a água e a terra, realizando sua vida cotidiana sobre a água, o que não se vê em muitos outros lugares do mundo. Os mercados flutuantes são um dos melhores exemplos dessa relação fascinante com o ambiente aquático. Esses mercados, que são instalados como os palafitos, também sobre plataformas flutuantes nos canais dos manguezais, são o centro de troca comercial para as comunidades locais. As pessoas se deslocam em pequenas embarcações, que servem tanto de transporte quanto de ponto de venda, facilitando o acesso aos recursos essenciais da região. Neles, é possível encontrar produtos típicos da região, como frutos do mar, peixes frescos, frutas tropicais e artesanato. Além disso, um dos elementos fundamentais da economia do país é o arroz, que é cultivado em grande parte de suas terras baixas. Este grão, que constitui o principal alimento da população, também é comercializado nesses mercados flutuantes, onde é comum encontrá-lo junto com outros produtos locais. O que é incrível nessas aldeias flutuantes é a capacidade de adaptação dos moradores, que aprenderam a viver e prosperar em um ambiente aquático que não só lhes dá sustento, mas também permite preservar seus costumes ancestrais. A existência desses assentamentos no meio dos manguezais da Guiné-Bissau é uma prova da criatividade e resiliência humana diante da natureza. Mas certamente uma realidade ainda mais impressionante do que esses lugares flutuantes é a incrível relação deste país com o mundo natural. Uma conexão tão profunda que permite aos seus habitantes conviver sem medo com os hipopótamos, um dos animais mais perigosos do planeta e o predador mais letal do continente africano. Chegando a este ponto, já destacamos o hipopótamo como um dos predadores mais letais da África. No entanto, existe um animal ainda mais letal para o ser humano neste continente. Então aproveitamos para perguntar: qual você acha que é o animal mais letal para o ser humano na África? Vai ser ótimo ler seus comentários. Não custa nada, e como você sabe, é a melhor maneira de nos ajudar a crescer e continuar trabalhando para trazer o melhor conteúdo todas as semanas. Então,
Obrigado. Em lugares como a ilha de Orango Grande, a única comunidade do continente onde uma rainha governa toda a sociedade. Uma realidade talvez fruto de uma lenda que você logo descobrirá com mais detalhes. Ainda existem esses hipopótamos gigantes que, embora normalmente vivam em rios e lagos, conseguiram se adaptar ao ambiente salgado dos manguezais e lagoas costeiras, tornando-se os mais raros de sua espécie, já que aqui nadam no Oceano Atlântico. Esses animais poderosos, responsáveis por mais mortes humanas neste continente do que qualquer outro predador, se adaptaram à vida nas águas salgadas, e na ilha de Orango Grande é possível vê-los nadando livremente entre os manguezais e a costa. Para nos dar uma ideia da sua letalidade, estima-se que os leões causam entre 20 e 30 mortes por ano, enquanto os crocodilos chegam a cerca de 200. No entanto, o verdadeiro rei desta classificação sombria em África é o hipopótamo, que mata mais de 500 pessoas por ano, mais de 15 vezes o número de vítimas dos leões e 3 vezes mais do que os crocodilos. O motivo dessa letalidade está no fato de que o hipopótamo é superterritorial, especialmente na água, e tem uma força e uma mandíbula enormes que podem causar danos fatais em questão de segundos. Mas na Guiné-Bissau, apesar de sua periculosidade, os habitantes locais compartilham seu espaço sem medo, e às vezes, até os banhistas mergulham perto deles, desafiando a percepção geral desses animais como letais e assustadores. É um fenômeno único no mundo que reflete a impressionante e às vezes desafiadora relação da Guiné-Bissau com a natureza. Essa convivência harmoniosa com animais tão poderosos seria impensável na maioria dos países, mas na Guiné-Bissau faz parte da vida cotidiana. Para muitos, esses hipopótamos são considerados guardiões espirituais das águas, e sua presença é respeitada e muitas vezes celebrada. Apesar da fascinante convivência entre os habitantes da Guiné-Bissau e os hipopótamos, existe um animal com uma reputação ainda mais temível, o animal mais letal tanto na África quanto no mundo inteiro: o mosquito. Esse pequeno inseto que parece inofensivo é responsável por mais de 1 milhão de mortes por ano em todo o mundo, e a Guiné-Bissau não escapa dessa ameaça, principalmente por causa de doenças como a malária, a dengue e o vírus Zika. Para combater esse e outros perigos, os moradores do país mantêm tradições únicas e profundamente espirituais. Nesse país, mais da metade da população pratica religiões animistas, muitas vezes junto com o islamismo ou o cristianismo, o que cria uma mistura de crenças e práticas de diferentes religiões única no mundo. Por isso, não é raro encontrar altares dedicados aos espíritos ancestrais ao lado de grandes mesquitas ou igrejas, ou ver rituais antigos sendo celebrados em plena era digital. Em algumas dessas cerimônias sagradas, máscaras místicas e rituais secretos ganham destaque. Lá, as máscaras míticas dos Injambás e dos Irãs, espíritos ancestrais do mundo invisível, ganham vida durante rituais iniciáticos reservados apenas aos membros iniciados. Essas máscaras, esculpidas à mão e cheias de poder simbólico, não são só enfeites. Elas representam entidades espirituais que habitam os manguezais, a selva e o mar. São mediadoras entre os vivos e os mortos, protetoras da ordem social e dos ciclos naturais. Alguns rituais nas Ilhas Bijagos são tão secretos que só alguns podem assistir. Eles acontecem no meio da noite, com cantos hipnóticos, danças de transe e tambores que parecem se comunicar com os espíritos. Só os sábios, os escolhidos, e principalmente as mulheres poderosas conhecem o verdadeiro significado. Em lugares como as Ilhas Bijagos, são sempre as mulheres que decidem quem pode ou não fazer parte desses mistérios. Essas ilhas, na costa da Guiné-Bissau, não são só um paraíso natural de praias intocadas, selvas densas e águas cristalinas, mas também são conhecidas por serem o centro de um sistema social único que já dura séculos. Nas Ilhas Bijagos, as mulheres mandam com mão de ferro, governando com firmeza e sabedoria todos os aspectos da vida cotidiana. Aqui, elas não só dirigem os lares, mas também são responsáveis por tomar as decisões cruciais que afetam toda a comunidade. Essas ilhas também são um paraíso natural em seu estado mais puro. Suas águas,
cercadas por recifes de coral, oferecem um refúgio seguro para uma diversidade impressionante de espécies marinhas. A vegetação exuberante e a biodiversidade, que incluem florestas tropicais intactas e aves raras, tornam o lugar um destino único para os amantes da natureza. Além disso, seu isolamento geográfico permitiu que essas ilhas conservassem ecossistemas praticamente intactos, longe da poluição e da modernidade. A beleza de suas paisagens, desde praias desertas até densos manguezais, não só atrai viajantes, mas também as torna um santuário espiritual para as comunidades que vivem lá há gerações. Comunidades com um passado e lendas que têm muito a ver com as razões pelas quais o matriarcado conseguiu resistir ao passar do tempo e às influências externas, mantendo uma ordem social onde a figura feminina é central em todos os âmbitos. Acredita-se que, desde tempos remotos, esse sistema de governo persiste nessas ilhas, principalmente devido à sua geografia isolada e à sua economia baseada na pesca e na agricultura. Em uma sociedade onde a cooperação era fundamental para a sobrevivência, as mulheres, responsáveis pelas tarefas mais essenciais e com mais empatia e habilidades de comunicação, começaram a assumir papéis de liderança natural. Ao longo dos séculos, desenvolveu-se uma conexão profunda entre o poder dessas mulheres e as crenças espirituais dos bijagos. E assim, o matriarcado foi reforçado pela necessidade de manter a harmonia com os espíritos protetores das ilhas, que, segundo a tradição, se comunicavam através de rituais especialmente com as mulheres. A história da Rainha de Orango, que se ergue como símbolo dessa autoridade feminina e fundou uma das monarquias mais extraordinárias do mundo, é um dos relatos que melhor ilustra os motivos por trás do poder absoluto das mulheres nessas ilhas. A história da Rainha Naira, que defendeu seu trono durante décadas, é a mais conhecida entre as lendas de Orango. Durante o século XV, Orango, uma das maiores ilhas do arquipélago, já era governada por uma rainha que mantinha a paz e a ordem através dos princípios espirituais que regiam a comunidade. Ao longo dos séculos, sua linhagem se fortaleceu pela crença de que apenas as mulheres podiam preservar o equilíbrio entre os seres humanos e os espíritos. Nessa época, a Rainha Naira era a guardiã da sabedoria ancestral. Durante seu reinado, as mulheres continuaram governando a ilha, garantindo que o poder não fosse distorcido. Para a comunidade, a Rainha Naira era uma figura espiritual importante nas cerimônias de iniciação, onde os jovens eram apresentados ao mundo espiritual sob sua orientação. Mas a paz de Orango começou a ser ameaçada por um intruso. O rei Makonnen, líder de uma ilha vizinha, começou a questionar as regras do matriarcado nessa região do planeta. Sua ambição pelo controle absoluto da ilha o levou a buscar maneiras de desafiar a liderança feminina. Na sua cabeça, o poder de Orango deveria ficar com os homens, e ele, descendente de uma poderosa linhagem de guerreiros africanos, se considerava o único capaz de governá-la. Assim, ele começou a formar alianças secretas com outros homens da região, que também achavam que o matriarcado limitava sua prosperidade. O momento da confrontação chegou durante a cerimônia sagrada anual de Orango. Essa cerimônia, crucial para garantir o equilíbrio espiritual da ilha, deveria ser conduzida pela Rainha Naira. Durante o ritual, a rainha recebia a bênção dos deuses por meio de um sacrifício sagrado que protegia a comunidade. No entanto, o rei Makonnen tinha outros planos. Makonnen se aliou secretamente com os sacerdotes da ilha de Orango, com a intenção de invocar a força dos deuses masculinos, e assim, quebrar o pacto ancestral que mantinha a ordem em Orango. No momento mais crucial do ritual, Makonnen interrompeu a cerimônia e apresentou um de seus próprios guerreiros como sacrifício, buscando ganhar poder diretamente dos espíritos. A Rainha Naira, surpresa com essa ação ousada, tentou impedir o ritual, mas não antes que uma fúria espiritual catastrófica se desencadeasse, mudando tudo. Segundo as lendas locais, os espíritos da natureza, furiosos pela violação das leis sagradas, lançaram uma maldição que começou a alterar o equilíbrio da ilha. Nos dias que se seguiram, Orango começou a sofrer fenômenos estranhos. Os mares ficaram turbulentos, as colheitas começaram a falhar
e até alguns animais atacaram as aldeias. A rainha Naira, percebendo que a fúria dos espíritos era consequência do sacrifício profano de Makonnen, tentou restaurar a ordem, mas os espíritos da ilha não permitiram que o equilíbrio fosse restaurado sem um preço. O rei Makonnen, vendo que a maldição também afetava seu próprio reino, tentou fugir, mas logo descobriu que sua linhagem estava ameaçada. Os espíritos de Orango garantiram que ele não teria descendência masculina, selando seu destino como o último rei de sua linhagem nesta região. A traição que ele havia cometido não só destruiu sua linhagem, mas também fortaleceu o poder das mulheres, que permaneceram firmes como guardiãs do equilíbrio dessas ilhas. Em meio a esse caos, a rainha Naira, mais forte do que nunca, realizou um ritual secreto para apaziguar os espíritos e restaurar o equilíbrio. Esse ritual, mais poderoso do que qualquer outro, estabeleceu Orango como um reino inabalável, que seria governado por séculos e séculos exclusivamente por mulheres. Foi assim que essa rainha, ao restaurar a paz e a ordem, se tornou um símbolo de resistência e sabedoria, não só para seu povo, mas também para as ilhas vizinhas. A traição do rei Makonnen no final não só destruiu sua linhagem, mas consolidou o matriarcado, deixando uma lenda eterna na memória coletiva das Ilhas Bijagos. Com ou sem lendas, o matriarcado de Orango e das Ilhas Bijagos continua sendo um dos sistemas sociais mais fascinantes e misteriosos do mundo. Neste canto do planeta, as mulheres não só lideram, mas também estabelecem as regras do jogo em quase todos os aspectos da vida. Algumas de suas práticas podem ser entendidas como um reflexo da geografia remota e pouco contaminada e da economia local, enquanto outras parecem ser marcadas por uma cultura ancestral cheia de rituais e crenças que continuam surpreendendo quem as descobre. Certamente, o aspecto mais surpreendente da sociedade Bijagó tem a ver com a extrema liberdade com que as mulheres podem administrar suas relações pessoais e íntimas. Ao contrário de muitos outros lugares, aqui são elas que têm a última palavra no âmbito romântico e sexual. As mulheres Bijagó têm a capacidade de escolher seu marido e, o mais curioso é que, se quiserem, podem mudar de parceiro quantas vezes quiserem ao longo da vida. Esse sistema de escolha não só oferece mais autonomia às mulheres, mas também pode garantir um melhor cuidado da terra e do gado, já que as alianças e os laços são estabelecidos de forma estratégica, sem ter que se limitar aos convencionismos, mais comuns para a maioria de nós, de um casamento para toda a vida. Nesse sentido, o matriarcado se adapta às necessidades práticas da comunidade, favorecendo uma estrutura mais flexível e dinâmica. Em contraste com a liberação feminina, os homens Bijagó não desfrutam do mesmo nível de autonomia em atividades essenciais como a pesca, a caça e até mesmo em seu tempo de lazer. Na verdade, para poder participar nessas tarefas, eles precisam pedir permissão às mulheres, que são responsáveis pela gestão dos recursos naturais e pela distribuição das tarefas na ilha. Essa prática reflete a desconfiança histórica em relação ao poder masculino nessa região, que, segundo algumas lendas locais, como as que você conheceu, remonta à figura da rainha Naira. Além das atividades produtivas, as mulheres Bijagó também controlam o acesso ao lazer e às celebrações sociais. Nas festividades, que são cruciais para manter a coesão comunitária, são elas que organizam os eventos e decidem quem pode participar de certas atividades. Os homens, embora essenciais para algumas dessas celebrações, devem seguir as diretrizes estabelecidas pelas mulheres para ter acesso aos momentos de lazer. Esse controle também se estende às danças e cerimônias rituais, que são o principal meio de lazer na comunidade. Em muitos desses eventos, as mulheres assumem a liderança na organização e supervisão das danças tradicionais, que muitas vezes têm uma conotação erótica e simbólica, relacionada à fertilidade e ao desejo. Embora os homens participem, são as mulheres que lideram as coreografias e determinam a dinâmica da celebração. Nesse contexto, a dança não é só uma forma de entretenimento, mas também uma maneira de reafirmar o poder das mulheres sobre a vida social e espiritual da comunidade. Nas Ilhas Bijagós,
A dinâmica do namoro tem uma particularidade fascinante. São as mulheres que tomam a iniciativa na escolha do parceiro. Esse sistema matriarcal se reflete em práticas como a entrega de alimentos como símbolo de interesse romântico. Nessas ilhas, as terras baixas pantanosas são especialmente férteis para o cultivo de arroz, que é a principal produção agrícola da região. Essa abundância de arroz se junta à pesca, outra atividade essencial na economia local, para formar a base alimentar da comunidade. E muitas vezes as mulheres preparam pratos deliciosos com esses ingredientes para conquistar seus futuros maridos ou amantes. Outra curiosidade desse país é a roupa que as pessoas usam. Muitas mulheres na Guiné-Bissau usam pouca roupa, o que não é só um reflexo da cultura local, mas também uma forma implícita de sedução. Muitas vezes, tanto homens quanto mulheres não usam roupa íntima, com peças leves que mal cobrem o corpo, o que também está ligado às danças sensuais que fazem parte da tradição cultural e tem uma relação direta com o clima quente do país. Voltando às mulheres bijagó e ao matriarcado em mais áreas do país, além de seu papel nas relações, as mulheres são responsáveis por administrar a terra e os recursos naturais, o que lhes confere um poder fundamental na subsistência da comunidade. Curiosamente, em um mundo onde muitas vezes são os homens que tomam a iniciativa nos assuntos românticos, nas Ilhas Bijagós, as regras se invertem. Normalmente são as mulheres que levam os homens para suas casas, e não o contrário, como acontece em muitas outras partes do mundo. Esse sistema garante que os recursos sejam distribuídos de maneira equitativa, mantendo o equilíbrio ecológico e garantindo a estabilidade da comunidade, sendo assim considerado não apenas como uma tradição ancestral, mas sim como uma estratégia adaptativa que garantiu a prosperidade das ilhas por gerações. Na estrutura social das Ilhas Bijagos, também existem castas e clãs que são controlados pelas mulheres. Essas estruturas não só determinam a ordem hierárquica dentro da comunidade, mas também as decisões mais importantes, tanto em termos políticos quanto religiosos, são tomadas pelas mulheres. São elas que lideram os rituais religiosos e algumas, como sacerdotisas, têm poder sobre as decisões mais importantes do grupo. Essas líderes espirituais são vistas como guardiãs do conhecimento ancestral e das tradições, o que lhes confere um respeito e uma influência que vão além do político. Um dos aspectos mais marcantes da educação bijagó é a iniciação nas relações íntimas, que faz parte do processo de socialização das adolescentes. Esses rituais, transmitidos oralmente, são realizados sem tabus e com uma abordagem respeitosa ao corpo e à vida íntima. A educação sobre o amor e o desejo é vista como uma parte natural da vida, e os jovens se preparam para entender seu papel na construção de relações íntimas dentro da comunidade. Por todos esses detalhes, as Ilhas Bijagós continuam sendo um exemplo único de como um matriarcado pode funcionar, adaptando-se de forma eficaz às necessidades econômicas, espirituais e sociais da comunidade, ao mesmo tempo em que preserva uma identidade cultural única no mundo. Esse sistema mostra como o poder das mulheres pode ser tão valioso, e às vezes mais, que o dos homens, revelando uma sociedade onde elas são os pilares do bem-estar e da organização social. Infelizmente, a globalização e a escassez de recursos estão afetando gravemente a região. À medida que os jovens das ilhas buscam melhores oportunidades educacionais e de trabalho no continente e no exterior, as comunidades tradicionais das Bijagos estão começando a desmoronar. A migração para as cidades, impulsionada pela falta de infraestrutura, emprego e serviços básicos, está deixando uma marca na estrutura social das ilhas. As novas gerações, expostas a influências externas, tendem a se adaptar a modelos mais patriarcais e urbanos, o que está enfraquecendo aos poucos o matriarcado tradicional. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: o que você acha da existência de regiões onde as mulheres mandam? O que você acha de elas serem as que permitem ou não que os homens caçam, pescam ou vão a um baile? E você acha certo que sejam elas que seduzem os homens? Pause o vídeo e deixe seu comentário, seria ótimo ler e saber sua opinião. Como você sabe,
Essa é a melhor maneira de nos ajudar e apoiar para continuar criando vídeos tão interessantes como este. Então, obrigado. Guiné-Bissau também é uma terra de sabedoria ancestral. Nos cantos mais remotos do país, especialmente nas densas florestas do interior e nas ilhas, a medicina tradicional continua sendo a primeira opção de muitas comunidades. Nessas selvas, curandeiros e curandeiras, muitas vezes também figuras espirituais de grande autoridade, preparam remédios naturais usando raízes, cascas, folhas e minerais coletados na selva. Essas receitas, transmitidas oralmente durante séculos, não só curam o corpo, mas também a alma. Cada planta tem um espírito, cada doença uma história e cada cura um ritual. Pensando na natureza, as praias virgens da Guiné-Bissau são verdadeiros santuários da vida selvagem. Em algumas das ilhas do arquipélago Bijagós, que tem cerca de 88 ilhas, muitas delas desabitadas ou pouco tocadas pelo homem, tartarugas marinhas gigantes chegam para desovar todos os anos, tornando-se um dos espetáculos naturais mais impressionantes da região. Com praias de areia branca cercadas por águas cristalinas e manguezais, o arquipélago abriga uma biodiversidade impressionante e é considerado pela Unesco como reserva da biosfera. Um refúgio para a fauna que encontra em suas águas e praias um espaço seguro para se reproduzir e prosperar. Durante as noites de lua, a areia de muitas dessas praias se enche de silhuetas ancestrais que emergem do oceano para dar vida à próxima geração. Poucas vezes se conseguiu preservar tão bem um ecossistema costeiro. O turismo escasso foi uma bênção involuntária, permitindo que esses recantos permaneçam quase intactos, como se o tempo não tivesse chegado até eles. Além das tartarugas, as ilhas Bijagós abrigam uma grande variedade de aves migratórias, golfinhos e outras espécies marinhas, o que as torna um destino importante para os ecoturistas interessados em observar a fauna e as maravilhas naturais. Chegados a este ponto, você provavelmente está se perguntando como planejar uma visita à fascinante Guiné-Bissau. No Mundo Sem Censura, reunimos todas as informações essenciais para que você aproveite ao máximo sua aventura neste canto único da África. Para chegar lá, a opção mais comum é voar para Banjul, capital da Gâmbia, e depois pegar um voo curto para Bissau, capital da Guiné-Bissau. Embora a conectividade aérea com a Guiné-Bissau não seja tão extensa, os voos internacionais de outros países africanos são uma boa opção. Além disso, você pode optar por viajar por estrada a partir de países vizinhos, como o Senegal, embora essa opção possa ser mais aventureira e complicada devido às condições das estradas em algumas áreas. Lembre-se de que você precisará de um passaporte válido para entrar no país, e a maioria dos viajantes não precisa de visto para estadias curtas, mas é sempre recomendável verificar os requisitos específicos de entrada antes de viajar. A Guiné-Bissau oferece aos viajantes uma experiência única tanto em paisagens quanto em custos. É um dos países mais baratos da África, o que o torna um destino ideal para quem busca uma grande aventura a baixo custo. O custo de vida na Guiné-Bissau é consideravelmente baixo em comparação com muitas outras regiões do mundo. As opções de hospedagem também são bem acessíveis e dá para encontrar quartos básicos a partir de aproximadamente $20 americanos por noite nas principais cidades. Para quem procura um pouco mais de conforto, os hotéis 3 estrelas em Banjul e Bissau têm um preço médio entre $30 e $50 americanos por noite. Os preços são ainda mais baixos na baixa temporada, o que permite encontrar boas ofertas se você planejar com antecedência. Quanto à gastronomia, os pratos locais, que incluem arroz, peixe e frutos do mar frescos, são deliciosos e a preços muito acessíveis. Você pode desfrutar de uma refeição completa por apenas $5 americanos em restaurantes locais. Se você preferir algo mais sofisticado, os preços continuarão relativamente baixos em comparação com os padrões internacionais. Para se locomover pelo país, as principais cidades são conectadas por estradas asfaltadas, mas é importante saber que algumas rotas rurais podem ser mais difíceis de transitar devido às condições do terreno. Quanto à segurança, a Guiné-Bissau é um destino relativamente tranquilo, embora seja importante ficar atento, como em qualquer outro país.
A criminalidade é baixa nas zonas turísticas, mas é recomendável evitar áreas pouco movimentadas à noite e não exibir objetos de valor em público. Aqui no Mundo Sem Censura, esperamos que esse passeio pelas maravilhas e curiosidades da Guiné-Bissau tenha sido tão emocionante para você quanto foi pra gente. Pensando nisso, e no esforço que dá para fazer esses vídeos, adoraríamos que você deixasse um like, se inscrevesse se ainda não se inscreveu e deixasse um comentário legal. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo conteúdo fascinante todas as semanas. Se você gostou deste vídeo e ainda não está inscrito, não espere mais e inscreva-se agora, ativando a campainha para não perder os vídeos fascinantes que fazemos todas as semanas. Não perca outros vídeos como este, onde levamos você a descobrir um dos cantos mais enigmáticos e maravilhosos do planeta.